Vamos lá. A aula de hoje eu vou, acredito que dê para falar tudo. A gente vai falar sobre a alocação dinâmica de memória. Então vamos lá, começar. Antes de começar a falar propriamente da alocação dinâmica de memória, eu queria só comentar um pouquinho sobre isso aqui. Então, revisando a aula passada, toda vez que a gente compila, a gente gera um programa executável. Uma vez que você gerou, isso no C++, né? Uma vez que você gerou um programa executável, ele pode ser executável na memória, ele é executável. Então, toda vez que você executa um programa no seu computador, esse programa ele é carregado na memória, certo? E uma vez que ele é carregado na memória, uma vez que ele está em execução, ele passa a ser o que a gente chama de processo, né? Então, um processo é um programa em execução, e isso, toda vez que você executa um programa, ele é carregado em uma área de memória que não necessariamente é reservada só para ele, né? É a área de memória livre que tiver no programa, certo? Então, um mesmo programa ele pode ter vários processos, ou seja, você pode ter várias cópias dele em execução na sua máquina. E cada processo desse ele vai ocupar uma área de memória específica reservada para ele, certo? Aí aqui a gente vai falar que tipo de memória é essa ou qual é a memória que esse seu programa ele ocupa, certo? Então, normalmente os programas eles têm essas quatro divisões aqui, né? Ou esses quatro elementos que a gente tem para a execução. Então, uma primeira parte do programa que fica em memória são as instruções. As instruções é realmente a cópia do código executável que a gente gerou na compilação. Então, uma vez que o seu programa é gerado, você tem um executável, aquele executável ele é carregado, as instruções que você gerou na compilação, elas são carregadas na memória e ficam lá para serem executadas pelo processador. Então, uma primeira parte são as instruções e essas instruções elas não são alteradas, né, em tempo de execução, ou seja, se você só carrega ela na memória e fica somente executando essas instruções. Uma segunda parte que a gente tem quando a gente executa um programa é o que a gente chama de dados estáticos, certo? O que seriam esses dados estáticos? São dados que não vão ser adicionados nem removidos do programa, né? Então são dados que são criados no início ou no decorrer do programa e tem a duração até seu fim, certo? Então, por exemplo, você tem uma variável que ela é global, ela é criada fora das funções. Você tem variáveis estáticas, como as variáveis que a gente criou até agora. Você tem constantes. Você cria um vetor. Então, como eu falei, o vetor ele não vai alterar o seu tamanho durante a execução do programa. Então, eles fazem parte do que a gente chama desses dados estáticos, que são dados que não vão ter seu tamanho alterado. Então, o programa ele cria a parte das instruções, ele carrega as instruções. Quando ele começa a executar, ele também aloca os dados que a gente chama de status que não vão mudar, certo? E a partir daí a gente tem esses dois pedaços aqui. Enquanto eles não vão alterar o seu tamanho, existem outras duas partes que elas vão ter seu tamanho alterado. Um é o que a gente chama da pilha e outro é o que a gente chama de heap, certo? O que seria a pilha? Como vocês já estudaram em estrutura de dados, uma pilha é uma estrutura, onde você vai ter sempre é, o, o-
a criação de novos elementos, eles vão ficar empilhados, né, sobre os elementos que já existem, certo? No caso de uma pilha de um processo, a pilha de execução de um processo é uma área dinâmica em que os espaços eles vão ser, os elementos dessa pilha são as funções que são chamadas, certo? Então, por exemplo, você tem uma função main e você chamou uma função entrada. O que é que vai acontecer? O programa, para guardar o local onde você entrou nessa função entrada, ele cria um elemento na pilha, empilha o main e depois empilha essa sua função entrada. Aí, digamos que em entrada você chamou a função processamento, então ele vai e empilha a chamada de processamento em cima do registro de entrada. Dentro de processamento você chamou a função saída, então ele empilha a chamada de saída sobre as outras. E quando aí você, por exemplo, sai dessa função saída, o que é que ele vai fazer? Ele desempilha isso daí e volta para a execução da função que estava antes de saída, né? Que era o processamento, e assim sucessivamente. Então, todas as chamadas de funções que você tem dentro do seu programa, você vai ter um controle sobre elas através de uma pilha, né? E essa pilha ela é alocada dinamicamente. Então, essa aqui também é uma parte dos dados do programa que é alocada dinamicamente. E a outra parte é o que a gente chama de heap, é uma área que ela é uma área de memória livre, que ela pode ser usada por um programa para alocar dados dinamicamente, certo? E aí é justamente nessa área de memória onde vocês, quando vocês criam uma estrutura de dados ou quando vocês usam até mesmo as próprias estruturas de dados que já existem em C++, como o list, o vector, esses, entre outros, vocês criam dados nessa área de memória chamada heap, né? Uma área de memória que está livre e que o seu programa pode alocar memória para ele, certo? Então, o que seria o que a gente conhece como alocação dinâmica de memória, o malloc, realloc, free, que vocês porventura já tenham usado? Nada mais é do que reservar espaços de memória da heap durante a execução do seu programa. Então, existem áreas de memórias, como eu falei, que elas são estáticas, ou seja, assim que o seu programa é carregado na memória, essa área já é reservada. E existem áreas de memórias dinâmicas, que elas vão ser alocadas nessa espaço de memória que é a heap, e toda vez que você precisar criar uma área de memória ou alocar dinamicamente uma área de memória para o seu programa, ele vai ocupar essa memória que a gente chama de memória heap, né? Na verdade, não espaço de memória, certo? E quando é que a gente aloca, ou quando é que a gente precisa alocar dados dinamicamente? Então, aqui são algumas dos principais usos. Por exemplo, quando você tem comportamento dinâmico do usuário, ou seja, você tem uma janela que abre outra janela, que abre, por exemplo, o navegador, aí você abre uma aba. Então, cada evento desse que o usuário ele vai gerando, ele necessita de memória adicional que não era prevista no começo do programa, certo? Outra coisa, quando você tem um dispositivo, por exemplo, o próprio Android, né? A gente sabe que a quantidade de memória que ele tem, ele é bem restrita. Então, normalmente você não cria tudo de uma vez, senão seu programa pode ficar gigantesco. Então, você pode ir criando e liberando os espaços de memória dinamicamente para que você não fique com um programa com muita memória alocada,
certo? Até o Android tem uma coisa interessante que aqueles programas que você deixa em background, né, em segundo plano, se você for usando muita memória com outros aplicativos, o próprio Android ele vai matando esses processos que estão em segundo plano, que não estão sendo usados para deixar memória disponível para o processo que está em primeiro plano, né? O processo que você tá executando, né? Então, quando você tem dispositivos com restrição de memória, você não pode ficar com memória alocada estaticamente, sendo que outros processos eles podem vir a precisar de memória, certo? E é, esse aqui é o que vocês já usam, são quando a gente tem dados que mudam de tamanho dinamicamente, uma fila, uma pilha, uma árvore, certo? Um mapa, uma tabela. Então, esses dados que mudam dinamicamente, você vai ter que alocar eles dinamicamente também, certo? Então, como é que funciona a alocação dinâmica de memória em C++? Você tem basicamente o uso de ponteiros e funções, né? Então, vocês já fizeram isso, às vezes a pessoa faz no automático e não presta atenção assim no que é que está fazendo, só copia o programa, mas é, se fosse pegar um passo a passo, o funcionamento de alocação dinâmica de C++ seria esse roteiro aqui. Primeiro você cria um ponteiro. Por quê? Por que você cria um ponteiro? Para guardar um endereço. É isso, para isso que os ponteiros servem, certo? Então você cria um ponteiro para guardar um endereço. Aí o que é que você faz? Você chama alguma função ou algum comando que aloca dinamicamente esse dado, essa área de memória que você precisa na heap, certo? E essas funções ou esses comandos, esses operadores que alocam dinamicamente, eles retornam o endereço do dado alocado. Então você vai lá na memória heap e diz, eu preciso de 100 bytes. Então, o sistema operacional ele vai alocar para você 100 bytes e vai lhe devolver, olha, tá aqui, seus 100 bytes eles foram alocados nesse endereço aqui, certo? Aí como é que você faz para não perder esse endereço? Você armazena esse endereço em uma variável e essa variável é o ponteiro, certo? Então, você cria o ponteiro exclusivamente para guardar o endereço da onde aquela área de memória que você alocou dinamicamente ele está armazenado. Então, essas funções, o malloc e outros que a gente vai ver agora do C++, eles alocam a área de memória necessária, devolvem como resposta, como retorno, o endereço da área de memória que você alocou, e aí você atribui esse endereço a um ponteiro para que você não perca esse endereço no decorrer do programa, certo? Aí, como a gente já viu em ponteiros, uma vez que a gente tem o endereço de alguma área de memória, a gente pode usar os operadores de acesso indireto para acessar a área de memória com aquele endereço que a gente tem armazenado. Então, a gente manipula essa área de memória com os operadores de acesso indireto e, no final de tudo, a gente chama uma função para liberar essa área de memória alocada, certo? Em algumas linguagens, você não precisa liberar explicitamente a área de memória, porque eles têm uma coisa chamada coleta de lixo, certo? Não sei no C++, apesar do C++, o pessoal tá trabalhando em algo do tipo, você precisa liberar manualmente essas áreas de memória alocadas, certo? Em Python, em Java, em outras linguagens, eles têm um coletor automático de lixo e você não precisa liberar a memória depois que usa, certo? Então, isso é uma característica do C++ já bem antiga e
também a questão de desempenho, né? Se você tem um coletor automático que fica procurando áreas de memórias alocadas que não estão sendo mais usadas, você tem uma sobrecarga maior aí no seu programa e você perde desempenho, certo? Então, em nome do desempenho, o C++ ele não tem um coletor automático de lixo, não, mesmo com essa evolução que a gente teve em outras linguagens, certo? Mas, basicamente, esse é o funcionamento da alocação dinâmica de memória em C++. Em outras linguagens, como o Python e o próprio Java, que a gente vai abordar no próximo semestre, o funcionamento é praticamente a mesma coisa. Ou seja, você vai alocar uma área de memória na heap, quando você cria qualquer variável em Python, você aloca dinamicamente essa área de memória na heap, só que ao invés de ter o conceito de ponteiros, você não manipula diretamente o endereço. Então, o Python e o Java, eles têm um conceito que é chamado de referência, certo? Então, ao invés de você ter um ponteiro para alguma coisa, você tem uma referência para alguma coisa. Você não tem diretamente o acesso ao endereço de memória como você tem em C++. Mas o processo por baixo dos panos é exatamente esse, ou seja, você aloca um espaço na heap, pega o endereço e joga ele numa variável, né? Só que a diferença entre Python e C++, por exemplo, para essa parte aí é porque em Python você não tem um asterisco na frente das variáveis. Na verdade, tem até uma anotaçãozinha no Python que ele usa um asterisco lá. Se vocês forem verificar na linguagem, você também usa uns asteriscos, mas é para outra coisa, não exatamente um ponteiro, certo? Mas o processo é bem parecido em qualquer linguagem, certo? Então, cria um ponteiro, usa uma função de alocar o dado, essa função vai lhe retornar um ponteiro, um endereço, você armazena no ponteiro, manipula de forma indireta o conteúdo dessa área de memória através do ponteiro e depois libera. Então, isso aqui a maneira, o modus operandi aqui do C++ com alocação dinâmica de memória, certo? Aí vamos lá. O que é que vocês viram até agora no estilo C, né? No C, para você alocar a área de memória dinamicamente, você usa as funções do stdlib.h, ou que no C++ a gente pode dar um include no cstdlib, certo? Uma dificuldade que a gente tem, que deixa o código bem complexozinho no C, é porque as funções de alocação dinâmica de memória do C, eles sempre trabalham com ponteiros genéricos, ou seja, void asterisco, certo? Então, se você for alocar, como a função malloc, né, malloc, ele sempre aloca áreas de memória genéricas, né? Eles não se importam com o tipo de dados que vai ter lá armazenado. Então, como a alocação é sempre de tipos de dados genéricos, né, void asterisco, você precisa, assim que aloca, você precisa converter, fazer uma conversão forçada para o tipo de dados que você quer, certo? Então, por exemplo, o que é que a função malloc, malloc faz? Ela aloca na heap uma área de memória equivalente ao que você passar aqui para ela por parâmetro, certo? Então aqui, se eu botar aqui 10 vezes size of int, então no caso aqui eu estou alocando o espaço necessário para 10 vezes o tamanho de um inteiro, certo? Então, esse caso aqui, você vai alocar, se o inteiro for 4 bytes, ele aloca 40 bytes, certo? Só que o malloc ele aloca 40 bytes genéricos, void asterisco. Aí o que é que você tem que fazer? Converter esse endereço genérico para o endereço do tipo que você quer usar. Então, se você está criando aqui um ponteiro para inteiro,
você vai e converte o resultado do malloc para um ponteiro para inteiro, certo? Um endereço de inteiro. Ok? Então, você diz aqui a quantidade de bytes e retorna o endereço onde esses bytes que você solicitou, eles, eles foram alocados. Aqui eu até repeti o comando, eu ia colocar outra coisa. Então, o malloc, ele é a função padrão para alocar dados dinamicamente em C. E o free é o contrário, né? O free a função para liberar. Então, se você dá um malloc aqui nesse PTR, em algum momento lá no final do programa, vocês vão ter esse free aqui, certo? Aqui não. Então, você vai ter o free aqui. O C, ele também tem algumas outras funções para alocação dinâmica de memória, certo? Por exemplo, o calloc, né? Ele é uma função que é equivalente ao malloc, só que além de alocar a área de memória, ele zera tudo, certo? Então ele aloca e zera toda a área de memória. Existe um outro chamado realloc, certo? O realloc, ele é para realocar uma área de memória. Digamos que você alocou uma área de 100 bytes. Aí depois você vai dizer, ah, não, eu vou precisar de 200 bytes. Então você pode tentar realocar, ou seja, usar o realloc para ele criar, realocar a área de memória que ele estava lá, ao invés de 100 bytes, para ele ficar com 200 bytes. Então, o dado que estava lá, ele vai se manter e o C++ ele tenta realocar esse dado, certo? Ou pode ser diminuir também, não tem problema não. Você pode, por exemplo, tem 100 bytes, aí agora você só quer manter 50, então você pode dar um realloc e manter só 50 bytes, certo? Se você conseguir realocar, aí beleza, ele devolve também um ponteiro com a área realocada. E se ele não conseguir realocar, o que pode acontecer se, por exemplo, a área de memória que está logo à frente ele já estiver ocupada, então você não consegue realocar o tamanho do dado alocado ali. Ele vai lhe devolver um ponteiro nulo, certo? Então, basicamente, essas funções do C, elas funcionam assim. Da mesma forma, se você não conseguir alocar o dado com malloc, você também recebe um ponteiro nulo como endereço, certo? E no final você libera com free.